E o tema da entrevista de hoje é o Centrão. É o Centrão que provoca muitos aborrecimentos ao governo federal, seja ele qual for, seja qual for o presidente. Vamos ver qual é o poder do Centrão nas cidades do Brasil. Para falar sobre isso, vou falar com uma especialista no assunto, a jornalista e cientista política, a Cristiane Visconti. Cristiane, obrigado por aceitar o meu convite. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Hora. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer falar com você, Marco. E vamos falar aí sobre como o Centrão influencia nos nossos municípios. Cristiane, a polarização entre Lula e Bolsonaro acabou não acontecendo nas eleições municipais. Inclusive, os políticos mais alinhados a essas lideranças nacionais, eles não tiveram sucesso, não se elegeram prefeitos. A que se atribui isso? Por que eles não tiveram sucesso? Bom, eu vejo principalmente pela questão do cidadão viver no município mesmo, né? É uma frase do Franco Montoro que todo político acaba falando, e porque é real, né? É onde o cidadão sente os serviços na porta da sua casa, né? É nas cidades que a coisa acaba acontecendo. E nas questões de ordem mais prática, a polarização ela fica em segundo plano. Eu percebo um eleitor querendo resultados práticos e menos polêmica para o seu dia a dia nas cidades, e ele prefere levar a discussão ideológica para os patamares mais altos, no caso do governo federal. Então, quando você vê, até pegando o exemplo, aqui na região a gente teve esse resultado, mas acho que esse resultado ficou muito evidente na capital paulista, né? Onde a gente tinha direita e esquerda extremamente polarizados ali, com dois candidatos, e quem acabou levando foi o atual prefeito, que tinha uma postura muito mais amena, muito mais tranquila, né? E que já tinha a experiência do cargo. Então, a gente, com este exemplo, consegue tangibilizar que as discussões ideológicas, quando vêm para a prática nos municípios, elas têm outra. Enfim, o eleitor recebe de outra forma e ele prefere escolher uma questão assim de resolução de problemas do dia a dia, e a discussão fica para um patamar ideológico para governo federal, enfim. Eu percebi isso nessa eleição e acho que é uma tendência que a gente está observando. Cristiane, numa escala de 0 a 10, qual que é o peso dos debates e temas nacionais nas eleições municipais? Olha, eu daria uma nota 7, porque a vida do cidadão ela depende também de muitas questões nacionais. Eu digo aqui, puxando para a região, a gente tem diversas questões regionais que dependem do governo federal. Exemplo, ligação seca entre Santos e Guarujá. Exemplo, os aeroportos aqui da região, né? Que tem a questão do aeroporto de Guarujá, tem o aeroporto de Itanhaém, tem a questão do complexo Andaraguá ali, o aeroporto logístico de carga de Praia Grande. Então, estes temas, eles acabam vindo, claro, também o Porto de Santos, né? O maior porto da América Latina, que está aqui na nossa região. Então, por estes temas especificamente, a gente pode dizer que sim, que existe um peso importante, e isso sempre é trazido nos debates dos próprios candidatos, principalmente em Santos, eu acho, né? Pelo Porto de Santos, Guarujá, pela ligação seca, porque são temas que dependem da articulação dos nossos políticos daqui com as outras esferas de governo. Então, sim, há um peso importante e a gente tem que ver que os municípios, né, não são isolados, principalmente aqui numa região metropolitana, e aí as questões acabam escalando para outras esferas. Então, sim, o governo federal tem, né, as questões federais, elas têm uma importância razoável, mas não 100%. Agora, aquele debate ideológico, ele não tem muita importância para o eleitor na eleição municipal, né, Cristiane? Exato, ele acaba não virando muito para a eleição municipal. A gente viu
alguns exemplos, né, de candidaturas aí mais polarizadas, principalmente mais de direita aqui na nossa região, né, e até em casos em que a eleição foi para o segundo turno, foi meio que uma estratégia mais assim, de última hora, de tentar virar uma polarização, mas que realmente não conecta com o eleitor do município. Esse tipo de polarização, de o candidato tal tem ligações com esquerda, nós somos direita. Haja visto o resultado das urnas, né? Não funcionou, porque realmente, volto a dizer, na hora da prática, o cidadão prefere escolher um candidato que teve experiência, que já mostrou serviço, e as cidades, elas já têm suas figuras conhecidas, e a gente viu isso muito na região também, independente de partido, porque muitos trocam de partido, né? Independente do partido, as figuras continuam sendo as mesmas que a gente já viu há muitos anos. Muitos ex-prefeitos voltaram ao poder porque já mostraram experiência. Eu acho que o cidadão está contando muito com isso, né? Com essa memória. Muitos reeleitos, se não foram reeleitos, no caso, foram candidatos indicados pelo atual prefeito, que não poderia mais concorrer à eleição, né? Então, essa questão da continuidade, ela não teve nada conectado com a questão da polarização nacional, em nenhum momento. Então, o cidadão avaliou muito a continuidade e os projetos. E digo mais, né? Às vezes a gente vê hoje o cenário tem uma grande polêmica aí com o governo federal, né? Da questão de impostos, tributação, que foi muito conversada na sociedade e em todas as camadas, do mais humilde, né, ao mais rico, por conta de que, às vezes, o cidadão também não sente o retorno do governo federal no dia a dia dele, né? Ele não vê esse imposto voltando. E na prefeitura, no município, acaba sendo diferente por conta dessa proximidade. As pessoas não têm muita ideia do que é federal, do que é estadual e do que é municipal. Então, por conta disso, a figura do prefeito, ela fica desconectada com o tema federal mesmo, porque é o que está ali no dia a dia, né? Então, fica diferente mesmo. Existe essa diferença da questão ideológica e da ordem prática das coisas. Cristiane, o Centrão, que é uma amontoada de partidos, de políticos e partidos diferentes, ganhou um protagonismo muito forte a nível federal. O poder de pressão dos políticos, deputados e senadores do Centrão, muito forte ao presidente, seja ele qual for, Lula, Bolsonaro, Michel Temer e assim por diante. Porém, a gente não vê esse poder de pressão do Centrão nas câmaras municipais. Por que isso não acontece a nível municipal? Bom, realmente, como você citou, o Centrão vem sendo o fiel da balança aí há anos e balança para o lado que está melhor, né? Enfim, o Centrão coliga com esquerda, com direita, quando interessa, né? E é preocupante, né? Porque o Centrão deveria ter um papel ali, já que tem essa pressão, muito mais conectado com as demandas da sociedade do que do poder pelo poder, que é o que acaba acontecendo, né? Já nas câmaras, de novo, a gente vem com a questão da proximidade, né? O vereador é o ente político mais próximo do cidadão. Ele é o para-choque da sociedade. Ele é o que primeiro recebe o impacto ali no bairro dele, né? Ou enfim, com a causa que ele milita, a causa animal, a causa LGBT, enfim, ali da região dele. Então, essa questão também partidária, ela acaba não sendo tão conectada com o cidadão do que a figura do vereador, né? O vereador é aquele cara que resolve as coisas no bairro, é o que é conhecido do pessoal. Então, não é tão partidária a escolha do eleitor. O eleitor ele não pesa isso na eleição municipal. Ele pesa muito mais aquele ente político que vai resolver a coisa do dia a dia dele, o defensor do meu bairro, o defensor da minha causa.
é assim que, pelo menos, também deveria funcionar e como foi pensada a figura do vereador, né? Então, com esse raciocínio em mente, a gente entende que a questão partidária, de centrão, acaba sendo diferente. E as articulações nas câmaras municipais também são diferentes, né? A gente vê aí que existe um outro tipo de articulação muito menor, né? As câmaras têm, aqui na nossa região, 23 vereadores no máximo, enfim. Então, é muito mais fácil também para o prefeito dialogar com esses vereadores de uma forma até mais individual, né? Não precisa tanto ter um representante de um grupo, né? Ele consegue atender os vereadores de uma forma individual. Claro que entre eles formam grupos, sim, né? Vai ser muito difícil você ver um grupo com PL de um lado e PT do outro, mas a gente vê que é um trato diferente, então não existe essa pressão do Centrão, porque na origem o eleitor já vota diferente no município. Você diria que um prefeito ele tem mais capacidade de resistir a pressões dos vereadores, tem mais musculatura política até para atender os pedidos ou negar os pedidos, distribuir cargos no governo? Você acha que o prefeito ele tem mais poder do que nesse sentido do que um presidente? Olha, dentro de um município, sim. Dentro do município, sim. A gente vê, né? Por exemplo, a gente teve casos aqui na região, né, de vereadores eleitos com bandeiras, principalmente da direita, né? Que eu nem diria mais o bolsonarismo, porque é um movimento de direita hoje. A gente vê aí com Trump voltando, os feitos do Milei na Argentina, uma inclinação de futuro para a direita mesmo, da população, da sociedade, por conta de resultados econômicos e outras necessidades, né? Mas, enfim, existe essa defesa da ideologia partidária, mas é muito distante. O vereador, ele prefere dialogar com o prefeito e conquistar ali os benefícios que ele precisa para a sociedade, ali naquela interlocução, naquele momento, para manter o seu cargo e a sua utilidade, porque é mais próximo mesmo o relacionamento. É muito difícil um um presidente da República receber um vereador para conversar. E na esfera municipal, o chefe do executivo recebe um vereador para conversar, né? Então, justamente pela questão da proximidade, não diria que ele é mais poderoso, mas é mais efetivo ali no trato do dia a dia. Você falou sobre o bolsonarismo. Muitos vereadores foram eleitos ainda na esteira do bolsonarismo, né, tendo o ex-presidente como principal cabo eleitoral. Mas a gente, comparando com outras eleições anteriores, de 2018 principalmente, a gente percebe menos força do bolsonarismo como cabo eleitoral. Você acha que o bolsonarismo, de modo geral, o Jair Bolsonaro, o ex-presidente, como uma liderança política, esse poder ele está minguando? Ele está migrando, não minguando. Eu vejo assim, o bolsonarismo, na verdade, foi uma grande oportunidade das pessoas que estavam descontentes com o governo do PT naquele momento. Ele foi a figura que se apresentou e ele simplesmente dizia, vou mudar isso aí, né? Enfim, era o que ele tinha para entregar naquele momento e as pessoas que acreditavam que aquilo precisava mudar votaram no Bolsonaro. Diferente do Lula, que, por exemplo, a gente não consegue enxergar um sucessor ou uma outra figura para manter a esquerda acesa hoje, no dia de hoje, não, a gente não enxerga isso. O bolsonarismo ele pode não existir mais se o Jair Bolsonaro de fato se tornar inelegível, etc. Mas existem outras figuras da direita emergindo nessa situação e que vão ter o apoio das pessoas que continuam com essa ideologia, que é a ideologia de direita, com pautas mais focadas em resultados econômicos, enfim. E volto a dizer, a eleição do Trump e os resultados do Javier Milei na Argentina estão impulsionando uma tendência bolsonarista, uma tendência de direita em toda a América Latina.
né? Em toda a região, a gente vai ver essa transição. O grande problema disso é que o pêndulo ele nunca fica no meio, não existe um equilíbrio. A gente está sempre no extremo. E isso não é bom. Por exemplo, as pautas sociais que avançaram com a esquerda no poder, principalmente nos Estados Unidos, até o momento, né? Elas não podem ter um retrocesso. E fatalmente isso vai começar a acontecer. Então, eu acho que a partir do momento que a gente transiciona muito, não há evolução. Né? A sociedade tem uma questão, né? As pessoas têm a questão de que elas precisam provar que elas estão certas e todo mundo precisa agir daquela forma. E, na verdade, o que tinha que existir era um respeito e pronto, e cada um ser de um jeito, e a coisa ia andar de qualquer forma, né? Mas, enfim, entrando nisso, o trumpismo vai ser a nova direita aí do mundo, né? A gente está vendo essa questão, então, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, a direita vem muito forte no Brasil daqui para frente, porque parece que vai haver um aval de que podemos ser direita e não podíamos antes, uma coisa assim, né? Porque muitas pautas, né? E a esquerda se desconectou muito do trabalhador, da sua raiz por um tempo, mesmo abraçando essas pautas sociais, né? A fala todes, né? Acabou entrando assim, saturou demais, né? E as pessoas hoje preferem ter comida na mesa, enfim, a ordem prática das coisas, como a gente vem falando desde o início da entrevista, eu acho que o cidadão está muito voltado para as coisas de ordem prática, menos ideológicas, e a direita está trazendo isso, apesar de muito extremismo e muito radicalismo, que é o que acaba sendo um problema dos dois lados, tanto esquerda quanto direita, né? Se o Centrão tivesse um nome forte e tivesse interesse, que eu vejo que o Centrão não tem interesse de ter uma candidatura, esse seria o caminho. Mas hoje a gente vai continuar, né, a nível federal nessa questão da polarização, e a direita vai aparecer com novos nomes, com ou sem Bolsonaro, a direita vem mais forte, e a esquerda não conseguiu fazer um sucessor aí, se o Lula não puder concorrer por questões de saúde, enfim, que é muita coisa que anda sendo dita, é bem difícil a esquerda manter o poder aí, nesse momento. Nas eleições municipais, que a força política do presidente Lula também diminuiu. Um exemplo claro disso aí foram os resultados nas cidades da região do ABC e também até na capital paulista, né? Por que o presidente Lula ele perdeu esse poder como cabo eleitoral? Para mim, a raiz dessa perda, né, ela vem justamente do que eu havia falado, né? A desconexão da esquerda com os temas do trabalhador, com os temas ali do combate à fome, da pobreza, e entrou na raiz da questão da diversidade e inclusão, né? Do gênero, etc. Então, isso acaba desconectando da pauta da pessoa mais humilde, eles não entram muito nessa seara, né? O importante é ter poder de compra, ir no mercado comprar alimentos, né? E a inflação, como está, as pessoas não têm poder de compra, não conseguem ir no mercado, enfim, eu acho que no final das contas, as pessoas dão muito mais valor para os temas econômicos, e sim por ter emprego, renda, né? E quando houve essa desconexão, a direita acabou achando esse espaço aí, né, do tema econômico, e consegue bater, né? Consegue jogar pedra nessa vidraça, porque realmente há uma crise aí, né, econômica. Então, a partir daí, eu vejo que houve esse distanciamento da massa e então perdeu perdeu seu papel como cabo eleitoral. Claro que também
a gente não pode deixar de dizer que existe a militância de esquerda, sim, viva e muito forte ainda, mas que nas urnas só essa militância não é o suficiente para fazer as cadeiras necessárias, etc. Tá bom. Cristiane, obrigado por participar aqui. Parabéns aí pelo conjunto da obra. Espero contar com a sua participação em outras entrevistas. Com certeza. Pode contar comigo, sim. Obrigada e sucesso para você. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos.